Evangelho de João, capítulo 12, versos 1 e verso 2. Diz assim a palavra do Senhor: 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Amém. Pedi para a irmã Nádia estar orando, agradecendo pela palavra do Senhor e pedindo a direção do Santo Espírito nesse momento. Amém. Queridos, o texto que nós lemos, ele nos mostra Jesus em sua última semana com os seus discípulos. Última semana antes de ser levado à cruz. E o texto diz que ele estava na casa de Lázaro e das suas duas irmãs, Marta e Maria. E o texto diz que eles prepararam um jantar, prepararam uma ceia para Jesus. A alegria, ela estava estampada em todos os presentes que ali se encontravam, não só pela presença de Jesus, mas porque Lázaro, por ver em Lázaro que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Afinal de contas, era motivo de alegria, porque Jesus já tinha operado um grande milagre naquela casa, no meio daquela família. É interessante que Jesus, ele frequentava a casa de Lázaro, Maria e Marta, todas as vezes que ele estava naquela região. Mas é interessante nós observarmos também que Jesus não entrou só nesta casa, Jesus também esteve em outras casas. E é sobre isso que eu quero pensar com você nessa noite, sobre algumas casas que Jesus esteve, o que ele encontrou e como ele agiu em cada uma delas. Então, o tema da nossa mensagem de hoje é algumas casas que Jesus esteve. E pensar se uma destas casas é como a nossa casa. Então, o objetivo de nós podermos sincronizar uma dessas casas com a nossa casa, ver se de repente parece com alguma delas. A primeira casa que eu quero ver com vocês é a casa onde havia uma festa de casamento e o vinho acabou. Lá em João capítulo 2, verso 1 a 11, vai relatar justamente essa festa, e Jesus estava ali juntamente com seus discípulos, eles haviam sido convidados para este casamento. E o texto nos fala que esse foi o lugar onde ele operou o seu primeiro milagre. E, meus amados, se há um lugar onde Jesus quer operar sinais, quer operar maravilhas, é no nosso casamento. O vinho, ele era símbolo de alegria, e o vinho havia acabado. É interessante lembrar que naquele tempo, muitas dessas festas duravam praticamente uma semana, 7 dias de festa. E imaginem o constrangimento dos pais da noiva a saberem que o vinho havia acabado. Era algo tão constrangedor que Maria comentou com Jesus isso, e agora esperava que Jesus fizesse alguma coisa para acabar,
para evitar aquele constrangimento. Agora, imagine quantos casamentos já há muito tempo perderam a alegria, ou pior, já começaram-se a alegria, porque um novo lar começa com um casamento, mas iniciar um casamento e consequentemente um lar sem alegria não é nada agradável de se viver. O que é que nós podemos então observar na passagem de João, capítulo 2, verso 1 até o verso 11, que fala desta festa de casamento em que acabou o vinho? O que é que nós podemos observar? Primeiro, se queremos ter um lar feliz, eu não estou dizendo aqui um lar sem problemas, mas feliz, é necessário que o Senhor Jesus esteja presente. A presença de Jesus em nosso lar é a razão da nossa casa ter sempre a sua alegria, ter uma verdadeira alegria. A alegria do Espírito Santo é contagiante quando Jesus faz parte do nosso casamento, quando faz parte do nosso lar, quando faz parte da nossa família. As pessoas hoje que casam na igreja ouvem a palavra de Deus, mas só querem ouvir Jesus naquele momento. Depois, deixam de fora dos seus casamentos e dos seus lares. Querem as bênçãos. Eles querem uma esposa dedicada, querem um marido amável, filhos sadios e obedientes, mas não querem um abençoador, aquele que pode proporcionar todas essas coisas. Querem desfrutar da presença de Jesus só no momento da festa, só por um momento, e não para a vida toda. Aí quando surgem os problemas, não sabem a quem recorrer, né? Não sabem como fazer, porque Jesus não faz parte do casamento, nem da família, nem do lar. Entenda uma coisa: mesmo quando Jesus está presente em nosso lar, problemas acontecem. Jesus não é uma blindagem contra as dificuldades que a vida oferece, mas com Jesus em nosso casamento, na nossa família, no nosso lar, nós temos a esperança de que os problemas serão solucionados e da melhor forma possível. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Com Jesus no nosso casamento, na família e no lar, ainda que tenhamos problemas, nós temos a esperança de que os problemas serão solucionados. Segunda coisa que nós precisamos, que nós podemos observar, que nós podemos observar nesta passagem, precisamos de discernimento, de entendimento para detectar quando a alegria está acabando. Normalmente um casamento começa com muita alegria, mas no decorrer dos anos pode esfriar. Não espere que a alegria acabe para procurar Jesus. Busque-o antes que socorra. Muitas vezes nós não percebemos isso de imediato, mas Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão bondoso, tão misericordioso, que Ele sempre vem ao nosso encontro, usando pessoas que percebem que isso está acontecendo. Quem foi que Jesus, que Deus usou naquele casamento? Maria foi a pessoa usada por Deus para perceber que haveria um constrangimento que aquela família poderia passar. Por isso, não recuse conselho de pessoas que querem bem no seu lar. Não recuse intercessão de pessoas que amam vocês. Uma coisa que eu aprendi nessa vida, querida, é que nós precisamos sempre da ajuda dos servos de Deus. Precisamos de ajuda de pessoas sábias, nos aconselhando, nos dando suporte, rindo, chorando e intercedendo por nós, né, Davi? Terceiro, nós devemos observar nesse texto de João: ponham em prática as ordens de Jesus. Observe que Jesus mandou os serventes, os criados, encherem as talhas de água, mas no texto diz que o que acabou foi o vinho, não foi a água. Foi o vinho que acabou. O que quer dizer isso? Meu irmão,
Minha irmã, não discuta com Jesus, apenas obedeça. O milagre é por conta dele. E Jesus não precisa da nossa orientação. Jesus não precisa que nós digamos como ele deve fazer. Mas se nós queremos ver o milagre, nós devemos obedecê-lo. E o milagre ocorre quando ouvimos, quando entendemos a sua palavra e quando colocamos em prática. Então, o que é que nós podemos observar nesse texto de João? É que se nós queremos um lar feliz, nós é necessário que Jesus esteja presente do nosso lado. E nós precisamos ter discernimento para detectar quando a alegria está acabando e que nós precisamos pôr em práticas as ordens de Jesus. Uma segunda casa que eu quero ver com vocês é a casa de Pedro, onde a sogra dele estava enferma, lá em Marcos capítulo 1, verso 29 e 30. Nesse contexto de Marcos, ele nos mostra que Jesus estava em Cafarnaum e foi para uma sinagoga no dia de sábado, onde um homem possesso de espírito imundo é liberto. E ao saírem da sinagoga, na companhia de Tiago e de João, foram para a casa de Simão Pedro e de André. Chegando lá então, eles encontraram a sogra de Pedro, enferma e acamada. Pedro, ele era um homem casado e a sua sogra morava com ele. Isso é que é gênio, né? Enquanto muitos querem ver a sogra pelas costas, a sogra de Pedro morava com ele. E o que é que isso nos mostra? Que Pedro era um homem zeloso para com os seus familiares. Zelava dos seus familiares. E o que é que nós podemos aprender aqui? Primeiro, o cuidado com a família não isenta ninguém de ter problemas em sua casa. Pedro, ele não era qualquer um, Pedro era apóstolo. Mas dentro da sua casa, a sua sogra estava o quê? Enferma. Então o que nós precisamos entender, devemos entender que vivemos em um mundo onde nós estamos sujeitos a doenças e enfermidades. Alguns pregadores dizem que as pessoas ficam enfermas por falta de fé e que por sermos crentes em Jesus, nada de ruim pode nos acontecer, e isso é uma grande falácia, isso é mentira, porque crente fica doente, crente pode morrer doente, mas uma coisa é certa: Jesus curou e continua curando, e nós não podemos limitar o poder de Deus como muitos têm feito. Devemos ter maturidade para entender que Deus cura quem Ele quer, como Ele quer e da forma que Ele quiser, mas Ele cura. Segunda coisa que nós devemos aprender com esse texto aqui de Marcos capítulo 1 é que devemos levar o problema a Jesus. Marcos 1, verso 30 diz: a sogra de Simão estava de cama, com febre. Imediatamente falaram a seu respeito para Jesus. E lá em Lucas capítulo 4, verso 38 diz: quando os presentes suplicaram por ela. Ou seja, os discípulos imediatamente rogaram a Jesus por aquele problema daquela família, aquela enfermidade, aquele problema que aquela família estava passando com a sogra de Pedro. Uma pessoa doente, querida, ela gera toda uma preocupação na casa, gera angústia. Quando nós temos algum ente doente, todos nós ficamos preocupados, todos nós ficamos angustiados, né? Aflito quando a doença é mais séria um pouco. Veja que Paulo nos fala em 1 Coríntios capítulo 12, verso 25 e 26. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela, e se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Então, os nossos problemas nós devemos levar a Jesus. Não adianta eu procurar pessoas, muitas vezes procuramos pessoas que nem são sábias, que nem podem nos dar bons conselhos, e nós procuramos. Nossos problemas nós devemos levar a Jesus, e Jesus vai direcionar, vai até levantar uma pessoa para nos ajudar a resolver os problemas.
Terceira coisa que nós podemos aprender aqui é que as nossas causas impossíveis são possíveis para Jesus. A sogra de Pedro estava acamada. A palavra acamada no grego, ela pode ser entendida como estava prostrada, sem forças nenhuma. A sogra de Pedro não tinha força nem para reagir diante de Jesus. Jesus estava lá e ela não reagiu. Ela provavelmente queria se levantar, mas não tinha força para isso. Aí eu pergunto, quantas vezes as nossas forças se esgotam e nós não conseguimos reagir a nada? Se não houver intervenção de Jesus, nós também iremos morrer prostrados. Porque para nossa livre e espontânea vontade é impossível nós reagirmos e levantarmos, porque as coisas às vezes nos afligem de tal forma que nós não conseguimos reagir com as nossas próprias forças. Ainda que nós tenhamos vontade, ainda que nós desejamos, mas nós não temos ânimo em nós mesmos para reagirmos. Saiba que para Jesus não existe situação impossível, não existe doença incurável. A febre da sogra de Pedro talvez tivesse sido causada por malária, e malária naquele tempo causava morte. Mas veja o que é que Jesus faz. Lucas 4:39 diz que Jesus se pôs ao lado da cama, repreendeu a febre, e a febre deixou a sogra de Pedro. O resultado foi que a febre cessou. Toda a infecção que havia ali, todo o mal que havia ali foi neutralizado pela ordem de Jesus, e a cura foi imediata. Nós devemos entender que existem enfermidades físicas, emocionais e até espirituais, mas Jesus pode curar qualquer enfermidade, pois para Deus não há impossíveis. A terceira casa que eu quero ver com vocês é a casa de Jairo, onde a sua filha estava à beira da morte, lá em Marcos capítulo 5. Jairo era um dos principais da sinagoga de Cafarnaum. Ele era um dos administradores da sinagoga. E segundo nós conseguimos entender pela palavra de Deus, Jairo não cria que Jesus era o Messias, mas diante de uma grande adversidade, diante de uma grande dificuldade que ele enfrentava, ele busca Jesus desesperadamente. É interessante, né? Isso também acontece hoje. As pessoas que às vezes não estão nem aí para Jesus, mas quando se toca de uma dificuldade, procuram as igrejas, procuram pessoas que podem falar de Jesus, procuram Jesus. Então vê que as coisas acontecem da mesma forma. E assim como na casa de Pedro, a doença havia se instalado na casa de Jairo, atingiu a única filha de Jairo, mais ou menos de 12 anos, e essa criança estava à beira da morte. Mas para que Jairo vivenciasse esse milagre em sua casa, ele teve que superar alguns obstáculos, inclusive a incredulidade, né? Que infelizmente tem afetado muitas pessoas hoje. A incredulidade. E o que é que nós podemos aprender então com esse exemplo, da casa de Jairo? Primeiro obstáculo foi o orgulho. Jairo era alguém que era muito procurado para dar conselhos, para fazer orações, mas agora Jairo se vê em uma encruzilhada. Ou ele procura a ajuda de Jesus, ou ele fica com o orgulho dele. E aí o que é que os vizinhos, os amigos, o que é que os fariseus, o que é que as pessoas que frequentavam a sinagoga, que iam em busca do Jairo, em busca de conselho, o que é que eles iam pensar? Ele está buscando Jesus, se ele nem cria em Jesus. Esse é um grande problema, irmãos, porque muitas pessoas deixam de ser abençoadas porque se preocupam com o que os outros vão pensar a respeito delas. O que vão pensar de mim de eu buscar Jesus? O que é que vão pensar de mim se eu for à igreja? Eu nunca vou na igreja, agora eu vou na igreja. Pois sabe que as pessoas assim nunca serão abençoadas, pois o seu orgulho é muito maior do que a sua fé. O segundo obstáculo que Jairo teve que enfrentar
foi da espera. Porque enquanto Jesus o acompanhava até a sua casa, uma mulher toca em Jesus e é curada por ele. E nesse meio tempo, então, Jesus passa a dar atenção àquela pobre mulher, e é nesse período justamente que a filha de Jairo morre. Queridos, o tempo é um terrível obstáculo a ser enfrentado por todos nós. Quantos de nós somos consumidos pela espera? Quantos de nós não sabemos esperar? Antigamente, em outros tempos que não havia tanta praticidade, nós éramos capazes de esperar tanto tempo, uma hora. Antigamente uma carta, não existia WhatsApp, não existia nada, uma carta levava às vezes 30 dias para chegar. Quando chegava, às vezes a notícia tinha até ocorrido. Hoje em dia a gente manda mensagem no WhatsApp, se a pessoa não ler em um segundo, a gente já está reclamando no quinto segundo. E aí não vai ler não? O tempo é uma coisa que nos aflige. Parece que Jesus nunca chega lá que nós precisamos dele. Não tem a ver essa sensação que nós estamos passando por dificuldades? Não é assim que nós pensamos muitas vezes? É assim. Parece que não é, que é assim. Muitas vezes nós pensamos assim. Isso não foi diferente com Jairo. Mas saiba de uma coisa: os milagres que acontecem ao nosso redor são para fortalecer ainda mais a nossa fé no Senhor. Os milagres que acontecem ao nosso redor são para fortalecer ainda mais a nossa fé no Senhor. Você crê nisso? Crê nisso, porque essa é a verdade. O terceiro obstáculo que Jairo tem que enfrentar é a própria realidade. Queridos, pessoas que trazem más notícias e pessoas incrédulas sempre existirão ao nosso redor. Pessoas que irão dizer assim, que nós não precisamos de Jesus, porque a morte já chegou. Gente que fala que é assim mesmo, que não tem jeito, que nós devemos nos conformar com a situação da nossa casa, deixa do jeito que está, não tem jeito. Devemos nos conformar com a morte espiritual dos nossos familiares. Não, esse aí não tem jeito, é entregue a Deus. Para esse tipo de pessoa, nós devemos falar de Jesus e devemos fazê-lo conhecido, pois Ele é o maior de todos, e Ele é maior que todos os problemas, Ele é maior que todos os nossos cativeiros. Jesus é maior que tudo. O quarto obstáculo que Jairo teve que enfrentar também é a falta de fé. Observe que quando Jesus chega à casa de Jairo, todos estavam chorando, diz o texto. Mas quando ele fala que a menina estava apenas dormindo, que ela não estava morta, riram de Jesus. Riram de Jesus. E isso é uma verdade. A incredulidade leva as pessoas a rirem da nossa fé. E o conselho que eu dou para você: não ande com gente assim. Ande com crente. Ande com crente que tem fé. Ande com gente que crê na intervenção de Deus hoje na vida das pessoas. Deus é o mesmo Deus. É o mesmo Deus de milagres. Faça como Abraão. Deixe os servos cuidando do jumento e suba ao monte para adorar a Deus, como nós lemos lá em Gênesis capítulo 22, verso 5. Nós somos muitas vezes chamados de fanáticos, de loucos e tantas outras coisas mais. Mas é por isso que Jesus mandou que todos saíssem do local. E só quem entrou com ele no quarto da menina foi Jairo, a esposa, Pedro, Tiago e João. Pessoas que criam no milagre. A quarta casa que eu quero ver com vocês é a casa de Marta e de Maria, lá em João capítulo 11. E quando nós começamos essa mensagem, nós começamos lendo João 12, 1 e 2, onde Jesus está num banquete na casa de Lázaro. Havia ali muita alegria, pois afinal de contas Lázaro havia ressuscitado, e as irmãs de Lázaro passaram por uma grande decepção com o Senhor. Antes disso acontecer,
dessa festa, desse jantar, as irmãs de Lázaro passaram por uma grande decepção com o Senhor. Qual decepção? Lázaro havia ficado enfermo. E elas, mais do que depressa, mandaram dizer a Jesus que aquele a quem ele tanto amava estava enfermo. Só que Jesus ficou ainda mais 2 dias onde ele estava. E quando ele chega a Betânia, Lázaro já tinha sido sepultado há 4 dias. E essas 2 irmãs, então, quando souberam que Jesus havia chegado, os seus corações estavam completamente tomados pela decepção. A decepção delas para com Jesus estava estampada nas suas palavras. João capítulo 11, verso 21 diz: Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Percebam uma decepção na fala de Marta. Há uma decepção na fala delas. Afinal de contas, elas eram amadas do Senhor, assim como Lázaro. Mas por que Jesus não ouviu o clamor dessas irmãs? Por que ele não foi imediatamente socorrê-las? Por que o Senhor fez isso com elas e faz isso conosco também hoje? Devido a esse tipo de pensamento, nós nos decepcionamos com Ele, apesar de não admitirmos que nós nos decepcionamos com o Senhor. Mas a grande questão é: por que nos decepcionamos com Deus? O que há realmente por trás dessa decepção? Creio que existam 3 razões que nós podemos detectar nessa passagem. Primeiro, nós nos decepcionamos com Deus porque nos tornamos tão íntimos do Senhor que achamos que Ele está à nossa disposição a qualquer hora. Porque quando nós lemos as palavras de Marta, nós podemos entender que por trás dessas palavras há uma certa ordem para que Jesus deixasse tudo que ele estivesse fazendo e fosse ao encontro delas, fosse socorrer seu amigo Lázaro. Há uma certa determinação delas. Olha, enquanto você não está doente, largue tudo que você está fazendo e venha socorrê-lo. Ainda que elas não soubessem disso, mas eu creio que havia esse determinismo, essa determinação delas na frase delas, nas palavras delas. E eu tenho uma má notícia para dar para vocês hoje: nós somos iguaizinhos a elas. Ainda que de forma inconsciente, nós também pensamos iguais a Marta e a Maria. Quando a dor, quando a crise, quando a enfermidade chegam à nossa porta, chegam no meio da nossa família, e nós logo avisamos o Senhor, como se Ele não soubesse. Nós avisamos o Senhor achando que Ele vai deixar tudo para nos socorrer de imediato. Mas nem sempre isso acontece. Ele vem, Ele nos socorre, mas às vezes para nós a demora. E às vezes, como nós achamos que demora? Amados, Jesus, Ele é o nosso Senhor. Ele não é nosso serviçal. Ele é nosso Senhor. Jesus conhece a nossa necessidade. Ele sabe nossas limitações, mas Ele também sabe o tempo de agir. Ele sabe se deve agir. Ele não está à nossa disposição como o gênio da lâmpada de Aladim. Nós todos conhecemos essa historinha, que era uma lâmpada que o gênio passava a mão, que a pessoa passava a mão e o gênio saía e atendia os desejos da pessoa. Jesus não é esse gênio da lâmpada. E é por isso que nós muitas vezes nos decepcionamos com Ele. Nos decepcionamos com Deus porque achamos que o agir dele está limitado a tempo e ao espaço. Queridos, basta uma palavra do Senhor. Não é necessária a presença dele. Tudo pode mudar, tudo pode ser transformado. Não é necessária a presença física do Senhor para que haja um milagre, para que o milagre aconteça. Jesus havia curado muitas pessoas apenas com a ordem, apenas dando uma ordem, sem sequer ir à casa da pessoa. Foi assim que ele fez com o servo do centurião. Foi assim que ele fez com a cura do filho do oficial do rei.
Há muitas pessoas hoje que pensam que só a oração do pastor é poderosa e só faz efeito se ele colocar a mão em cima da pessoa, a mão em cima do enfermo. E há dois erros nesse pensamento. O primeiro é achar que o pastor tem algum poder. E segundo é achar que existe oração forte. Porque o que existe na verdade é um Deus forte para quem nós devemos dirigir nossas orações, nossas súplicas e nossas petições. Nos decepcionamos com Deus porque enquadramos o Senhor dentro da nossa teologia, dentro da nossa doutrina. Muitos teólogos dizem que quando morreu o último apóstolo, morreu com ele os milagres. São enfáticos em dizer que Deus não cura mais hoje, que os milagres acabaram. Irmãos, eu particularmente acredito em curas, mas eu não acredito em curandeiros. Eu particularmente acredito em milagres, mas eu não acredito que milagres têm hora e lugar para acontecer. E infelizmente é o que temos visto por aí. Milagres com horas marcadas, com lugares marcados, curandeiros. Nisso eu não creio. Porque eu creio que Deus é Deus e Ele não mudou. O Senhor continua agindo através da sua misericórdia e graça ainda hoje. Quando o último apóstolo morreu, o Senhor continuou vivo. O Senhor não morreu junto com o último apóstolo. Concluindo, queridos, Jesus esteve em muitas casas e em todas elas Ele agiu com misericórdia e com graça. Se você já é casado, ou se vai se casar com a Laura e o Davi daqui a alguns anos, convide Jesus, não apenas para a festa do casamento, mas convide Jesus para o seu lar, para que o vinho não acabe, para que a alegria se renove a cada manhã, porque a enfermidade vem, as decepções também, mas o nosso Deus não mudou. Infelizmente, o que muda é a nossa visão que temos do Senhor. Por isso, a nossa oração é para que Ele abra o nosso entendimento e nos faça crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, o Evangelho é o próprio Jesus, e a nossa salvação é por meio de Jesus, que é o Evangelho. Por isso, os nossos lares precisam de Jesus, os nossos lares precisam do Evangelho. Que o Senhor, em sua infinita graça, em sua infinita misericórdia, nos abençoe e restaure nossos casamentos, nossas famílias, nossos lares. E a Ele então somente toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar?